Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero que não se torne cansativo, mas as explicações são importantes para compreender assunto que há anos traz certa polêmica entre os teólogos, entre os intérpretes da Bíblia. Então precisamos verificar todo o conteúdo para fazer uma análise mais firme de um assunto que já gera polêmica e também erros ensinados como doutrina do divórcio. Então, tratando desse assunto de leis, é muito importante você entender o período em que Moisés estava vivendo, o que é que legislava à sua volta. Então é muito importante. Então hoje, dando continuidade, com menos aquela burocracia toda de ontem, nós vamos ver a questão em menos leis, tá bom? Mas é importante ter esse conhecimento, viu? Vamos lá. Vamos ler o texto aí novamente, Deuteronômio capítulo 24. Eu quero focar bem esse texto para que a gente possa crescer juntos e fazer uma interpretação correta, tá bom? Deuteronômio 24, do 1 ao 4 novamente. Quando um homem tomar uma mulher, se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, esse também a desprezar e lhes fizer carta de repúdio e lá der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então esse texto é tão importante porque as pessoas estão presas no verso 1 e o conteúdo mais importante está no verso 4. O foco teria que ser o verso 4. O castigo para o homem depois de repudiar a mulher. Então estamos olhando para divórcio aqui atrás, o texto não está falando sobre isso. Muito sério. Isso é briga entre os rabinos, foi a briga da pergunta dos fariseus para o Senhor Jesus. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lá de Mateus 19. Então, os anos passaram e isso estava preso na mente daquelas pessoas. Vamos lá ver os nossos slides de hoje, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesse dia, tá bom? Vamos lá. Moisés viveu naquelas recuadas épocas. Então, nós estávamos vendo ontem do Código de Hammurabi. Tanto assim que o seu código se assemelha quanto à disposição das leis sobre o direito habitual e o estilo casuístico aos 7 códigos orientais antigos, os babilônicos, os assírios, os egípcios e etc. E nem se pode estranhar essa particularidade, porquanto os autores humanos dos livros das Sagradas Escrituras exibem em seus escritos os hábitos literários do seu tempo e da sua formação. Se os escritores da Bíblia fossem escrever hoje, eles iriam usar a internet como um meio de comunicação geral? Iriam, porque nós vivemos hoje na época da internet. Nós vivemos na época da ampliação da questão, daquelas questões arcaicas que mudavam antes. Hoje nós vivemos uma tecnologia avançada. Se nós não nos adaptarmos, nós vamos sofrer muitas penas, nós vamos sofrer prejuízos. Então vai chegar o momento do dinheiro, espécie, papel terminar? Vai chegar a época do virtual e nós vamos ter que ir se adaptando a isso a cada dia. Na época que Moisés escrevia, era a época do celular? Não, ele tinha aquela facilidade de se comunicar? Não. Se ele fosse escrever hoje, ele não ia falar da facilidade que tem um celular? Todos os escritores bíblicos, eles se basearam pelo seu período. Todos eles se basearam pela sua volta. Quando Jesus usava, olhar os lírios do campo, olha a areia do mar. Ele estava mostrando um local que todo mundo podia ver a areia. Então, as plantas, as frutas que são mencionadas por Jesus, pelos apóstolos, são do local. Se fosse do nosso país, se fosse do nosso estado aqui, Bahia, do qual eu estou falando, gravando, iria usar coco, iria usar manga, frutas que nós temos típica aqui no nosso local. Iria usar dendê, que não tem em outra parte do Brasil. Iria usar alimentações que você não encontra em outros lugares. Então as pessoas vêm para a Bahia, quero comer o tal do acarajé, porque o acarajé você encontra aqui, não encontra em outros estados.
Mas a Bíblia foi escrita desta maneira. Então, o que cercava Moisés? Era o que ele usou naquela época. Paulo apóstolo, por exemplo, revela a sua formação helênica, ao lado da de fariseu. E João, sobretudo no prólogo do seu evangelho, deixa transparecer o ambiente grego da sua formação cultural. Lucas, por seu turno, não se subtrai da sua mentalidade médica. Por várias vezes Lucas escreveu frases na Bíblia que só ele poderia, porque ele era médico. Quando ele fala do sangue de Cristo, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, por que só ele escreveu sobre isso? Por que Marcos, Lucas e Mateus não escreveram? Perdão, Marcos, Mateus e João não escreveram? Porque só Lucas era médico e ele sabia do que ele estava falando. Ele usou do seu conhecimento. A brutalidade dos corações dos homens de todos os povos atingiu também o povo judeu, propenso este à prática divorcista. Todos os outros divorciavam, atingiu também os judeus. Moisés reconheceu a necessidade de legislar sobre a matéria para coibir abusos. Moisés se viu na necessidade. Hoje nós vivemos numa era que há 50, 100 anos atrás não tratava-se alguns assuntos. E hoje nós precisamos de alguma maneira legislar para coibir abusos. Nós precisamos tratar dos assuntos. Precisamos montar uma legislação para coibir tais abusos. Foi o que Moisés fez. Jamais defendeu a legitimidade da dissolução do liame conubial. Como sábio legislador, diante de uma conjuntura social, suportou-a para reduzir-lhes a possibilidade e suavizar os efeitos nocivos naquela fase do hiato da lei, dentro da vigência do Evangelho da Graça, desde Gênesis 3,15 e vivida por Abraão. O mestre defendeu o antigo legislador. Jesus, quando eles disseram, por que Moisés mandou? Jesus diz, ele permitiu. Eles usaram a palavra mudando. E Jesus defendeu Moisés, ele não mandou, ele permitiu. Diferente. O mestre defendeu o antigo legislador, o servo de Deus do passado. Aliás, ele sempre fez assim. Como na ocasião em que os fariseus acusaram seus discípulos de, ao arrancar espigas e debulharem-nas no sábado, transgressores da lei. Mateus 12, de 1 a 8. Jesus foi lá e defendeu os seus discípulos. Como no instante da sua prisão no Getsêmani, ao pedir aos soldados de Jerusalém que os deixassem ir. João 18, verso 8. Olha, eles não têm nada a ver com isso, vocês vieram me prender, deixai-o ir embora. Petulantes e falsos acusadores, os fariseus disseram a Jesus Cristo, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las? Lembre-se que o texto no versículo anterior, os fariseus se aproximaram de Cristo tentando. Eles estavam tentando a Cristo. Eles já sabiam, eles tinham conhecimento. Eles queriam ver se pegavam Jesus de uma falha. Mateus 19, 7. O mestre recusou a corrupção farisaica ao corrigir a expressão e a ideia dos seus contendores. Moisés permitiu. Quando eles disseram, por que então Moisés mandou? Jesus de imediato defendeu Moisés e corrigiu a pergunta capciosa, a pergunta ousada que eles fizeram. Ele não mandou, eneteilato, que é a palavra em grego que está escrito para mandar no primeiro verso. Ele não mandou, permitiu, epitrepsen, que é totalmente diferente de eneteilato. Totalmente diferente. Então ele permitiu, tolerou semelhante situação, de fato tendo em vista o insucesso de uma proibição taxativa, plena, quando as paixões e os costumes deixavam os homens com dureza de coração, por causa da dureza dos vossos corações. Se Moisés foi obrigado, pelas circunstâncias, tolerar o divórcio, vemo-lo, contudo, preocupado em reprimir os abusos e os pretextos frívolos. É a conclusão do exame a que procederemos dos seus vários itens acerca do assunto. Deuteronômio 22, 13, 19, 28 e 29. Agora vamos ver. Na epopeia mosaica, o Pentateuco, cognominado pela tradição hebreia da Torá ou a lei por excelência, encontra-se o texto epigrafado, cujos dizeres a seguir e por inteiro transcreveremos observando as situações diferentes pelas quais
se torna absolutamente impossível a divorciação, porque Moisés procurava reprimir as exorbitâncias do seu povo duro de coração. Moisés estava legislando, tentando impedir que pensamentos das nações de fora infiltrassem no povo hebreu e que também eles aceitassem. Como Moisés viu que ser taxativo na proibição não daria, então ele começou a colocar dificuldades. Agora veja o contexto anterior. Primeira situação, quando um homem tomar mulher e entrando a ela, a aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e elevá-los-ão para fora aos cidadãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão e o condenarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, não poderá despedir. Olha que interessante. O que o legislador Moisés estava mostrando? Por que aqueles homens eram de duro corações? Eles estavam mentindo, um coração endurecido. E aí Moisés começou a criar regras, leis para puni-los quando essas mentiras surgissem. Coração endurecido por causa da dureza dos vossos corações. Imagina numa situação dessa, os homens mentindo. Aí Jesus disse, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Não tem nenhum ensinamento bíblico, ordem para o divórcio. Como Jesus estivesse dizendo, e divórcio não é um projeto de Deus, é um projeto do inimigo, é um projeto do diabo, é um projeto de Satanás, é algo que vem do inferno. Divórcio é tudo contra o que nós ensinamos, o amor. Divórcio é contrário à união, divórcio é separação e família é união, tornou-se uma só carne, de dois tornou-se um. Então Jesus está mostrando, é o contrário, era o que Moisés estava fazendo, no contexto anterior ao capítulo 24. Vamos ver a segunda situação. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Olha a dificuldade que Moisés estava colocando. Se acontecer isso, você terá que ficar para sempre, não pode separar. Não, quando chega no capítulo 24, ele está mostrando o que aconteceria se um homem despedisse uma mulher. Se acontecesse isso e um dia ele quisesse de volta, era abominação. Então, cuidado quando se isola um versículo bíblico. Amanhã verificaremos um pouco o porquê Moisés diz pela dureza dos vossos corações. Então, o que foi que Jesus mencionou lá em Mateus 19? Moisés permitiu por causa da dureza dos corações. Observe como era a cultura daquele povo naquele momento, o que Moisés estava enfrentando, como Moisés conduziu toda aquela nação. Então, naquele instante, Moisés permitiu por causa da dureza dos corações. Olha que situação se encontravam as pessoas. Então, é importante ouvir o que Deus tem a falar dentro dos textos sagrados. Não faça uma interpretação por aí, toma cuidado. A verdade é única. Ou existe divórcio, base bíblica, ou não existe. E a Bíblia é clara, não existe divórcio, segundo a luz das Sagradas Escrituras. Pense bem nisso, vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos tratando dos assuntos referentes à Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a cada dia a crescer no conhecimento e na graça. Fica conosco, Deus, eu te peço, no nome e no poder
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.